Bom, então chegamos à primeira conclusão provisória, que eu já mostrei na fase anterior, foi que precisamente essa manipulação, digamos, dos valores semânticos relacionados à agentividade, causatividade e outras, favorecem uma representação, digamos, superestrutural, né, da luta política e, repito, um devir que estaria amarrado àquilo que aconteça com as instituições dos grandes indivíduos, né? Quer dizer, apaga as relações de força realmente existentes na sociedade civil. Bom, essa reflexão sobre as distorções dietéticas e seus efeitos na representação, sobre que tipo de agentes podem precisamente agir sobre o mundo, seu apagamento da sociedade civil e dos movimentos, é o que nos traz para algo em comum com o fait divers, né? Vou me apoiar um pouco numa reflexão de Roland Barthes sobre o fait divers, que é do ano 62, é uma época ainda bastante, plenamente estruturalista de Barthes. No escrito A Estrutura do Fait divers, ele vê nessa prática como arte de massa a função histórica de preservar, na sociedade contemporânea, significações insondáveis, atribuíveis, dentre outras possibilidades, à predestinação, o que reafirma sua filiação com as culturas populares tradicionais, né? Agora, por uma parte, a fake news, tanto as fake news, digamos, padrão, né, como as que apresentaram aqui os colegas, né, quanto este tipo de semi-fake que eu estou mostrando, guarda uma diferença crucial com o fait divers, né, porque elas tratam de assuntos que são vistos como de interesse geral. Enquanto o fait divers era, enfim, algo, pelo geral, casos que só interessam, digamos, os protagonistas. Mas, precisamente por isso, é que poderíamos nos perguntar que mudanças tiveram lugar nas condições de produção para que acontecimentos que sim são vistos como de interesse geral, porque é de interesse geral se Haddad tem tal ou qual plano, ou se Rodrigo Maia foi gravado, enfim, possam adquirir traços de fait divers, principalmente os efeitos de surpresa e espanto e o pré-construído de uma causatividade insondável. Barthes explicava que, diferentemente do fato político, ele dava, por exemplo, o exemplo de um assassinato político, que só pode ser interpretado e até discursivizado em relação a outras informações. No caso do fait divers, no nível da leitura, pelo seu público característico, tudo está dado. Suas circunstâncias, suas causas, seu passado, seu assunto. Sem duração e sem contexto, ele constitui um ser imediato, total, que não remete, pelo menos formalmente, a nenhum implícito, né? Tanto é assim que ele o caracterizava como imanente. Por isso, no fait divers, a causalidade é aleatória. E o que, em compensação, é ordenado é o acaso, a coincidência que converte o acaso em signo, né? E que, para mim, se relaciona muito à credulidade a que Paulo se referia. Uma ambiguidade do inteligível e do insondável, né? Em que os signos são necessários porque dão certeza ao homem, mas é necessário também que esses signos sejam de conteúdo incerto, o que tira do homem a responsabilidade. É nesse ponto que o estilo e, sobretudo, as formações imaginárias do que sabem e podem os interlocutores, que são próprias do fait divers, se encontram com os efeitos de distorção, por exagero, dos papéis temáticos e alcances agentivos dos participantes, aos quais me referia a partir da análise das notícias, né? Ao remarcar-se a relação entre indivíduo e estado de coisas, ao ser direcionado o olhar exclusivamente para as instituições e os grandes indivíduos, é atenuado tanto o papel das relações de forças na sociedade civil, quanto a percepção de responsabilidade do leitor. Ele não precisa nem teria como agir, né? Voltando nos exemplos, né, que mostrei, digamos, neste caso, né, a tentativa de aprofundamento do estado de exceção de Bolsonaro
se derrota sozinha, né? Bolsonaro se isolará pelo próprio devir daquilo que já está estabelecido, é mais, pela ação de governos estrangeiros, né? Digamos, tanto nestes casos quanto nos festivais clássicos, digamos, a ideia é que você não precisa agir no coletivo, só precisa reproduzir isto, né? Agora, perguntando-nos o que isso implica quando percebemos como regularidade, que é o último que eu tento discutir ali, com alto grau de reprodução e repetibilidade, em regiões do interdiscurso caracterizadas por posições de sujeito contra-hegemônicas, como são esses espaços progressistas nas redes sociais. Parece preocupante pelo que antecipa sobre o interlocutor, enorme entrave para pensar-se em uma praxis transformadora sobre o real, né? Encerro mostrando um caso que, obviamente, não é de fake news, né? Precisamente como uma revista na qual seria impensável a aparição de uma fake news. No entanto, no modo de representar a relação entre fatos, agentividade e devir político, em certo modo, se vê, na minha opinião, digamos, eu não gosto do termo permeada, mas poderíamos dizer atravessada por essas modalidades discursivas, né? Vejam, isto é a Carta Capital de umas 2 ou 3 semanas atrás. Os áudios do Queiroz, a disputa com a Globo, no caso Marielle, e os ex-aliados do PCL assombram Bolsonaro, enquanto a derrocada de Macri e Pinheira alerta em relação ao futuro, né? Todo um mundo de grandes personagens e instituições que se move sozinho, né? E cujas forças podem levar àquilo que a comunidade discursiva, a leitora de Carta Capital, quer, deseja, e sem necessidade de maior esforço. E, inclusive, vejam, por exemplo, a mim me chamou muito a atenção a derrocada de Macri e Pinheira. Bom, gente, Macri não foi derrocado, Macri perdeu as eleições. E Pinheira também não, quem dera, né? Mas está aí governando, apesar de um mês de mobilização dos chilenos, quer dizer, a outro lugar, uma sociedade civil que atua e, digamos, me parece que toda esta, digamos, este conjunto de irregularidades discursivas num campo progressista que, por momentos, se vê intervindo por estas formas de enunciação que o aproximam do fake news, sem chegar a ser, insisto, constrói um interlocutor que digamos, não se propõe uma praxis transformadora sobre o real, né? Pegando um pouquinho o desafio aqui que fazia o Paulo, não? Como intervém isto no debate público, né? Bom, a princípio eu penso que, intervém contribuindo para mantê-lo como um debate alienado da praxis e dos conflitos, né? Isso.